questão da quebra de maldição hereditária. Tenho no meu livro Evangélicos em Crise, eu tratei um capítulo sobre isso, com ampla refutação bíblica. Então, o que eles dizem, os pregadores da maldição? Se existe na sua família casos de câncer, diabetes, problema cardíaco, reumatismo, se na sua família tem casos constantes de divórcio, suicídio, adultério, é porque alguém na sua geração no passado, na 10ª, 9ª, 8ª, 7ª geração, algumas delas, cometeu aquele pecado, ou passou por aquela situação, ou viveu aquela doença, aquele problema, e transmitiu isso para você hereditariamente. Tudo que você tem que fazer é orar a Deus, para Deus te revelar qual é a geração no passado que está te afetando. Você pede perdão por ela e fica livre do problema. Agora, você tem que tomar muito cuidado e acertar na mosca, porque se você pedir perdão pela 8ª geração, mas é a 6ª ou a 9ª que está te afetando, não vai funcionar. Então tem esse quesito também. E um dos textos mais usados pelos pregadores da maldição para defender este ensino é Êxodo capítulo 20, versículo de 4 a 6. Versículo de 4 a 6. Não farás para ti imagem de escultura do que há semelhante no céu, na terra, não te curvarás a ela, nem a servirás, porque eu, Senhor, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então aqui cabem algumas coisas. Primeiro, observa o final deste versículo. Eu visito a maldade dos pais dos filhos da 3ª e 4ª geração dos que me aborrecem, que não é o caso de um cristão que não tem prazer em aborrecer a Deus. Outra pergunta muito importante aqui: do que é que este texto de Êxodo capítulo 20, versículo de 4 a 6 está tratando? Por acaso ele está tratando de diabetes? Por acaso esse texto está tratando de suicídio, de alcoolismo, de pobreza constante? Não. De suicídio também não. Este texto trata só de uma coisa: idolatria. Então, o texto só trata disso, de idolatria. Tá? E observe o versículo seguinte, o versículo 6. E que faço misericórdia ou beneficência até 1000 gerações daqueles que me amam. Ora, se existe uma possibilidade de maldição automática na Bíblia, porque ali diz até a 3ª e 4ª geração dos que me aborrecem, então a possibilidade de bênçãos automáticas na Bíblia é muito maior, é 1000 vezes mais, e isso não funciona. Porque nós vamos encontrar pais piedosos que têm filhos que não prestam. Se você olhar a sequência dos reis de Israel, foi isso que aconteceu. Um rei bom gerou um filho mau, né? E um rei mau gerou um filho bom. Então essa sequência nos reis de Israel e Judá não aconteceu. Então, isso não funciona. Você vai encontrar muitos crentes que têm seus filhos nas drogas, na cadeia, pastores que têm os seus filhos na cadeia, são homens de Deus, e para eles é difícil compreender isso. Então isso não garante. A bênção, nem a maldição e nem a bênção são automáticas. Tá? Outra coisa, qual é a maior maldição que existe? A maior maldição que existe é estar fora de Cristo. Qual é a maior bênção que existe? É estar em Cristo. Como é que nós eliminamos a maior de todas as maldições? Introduzindo a maior das bênçãos, que é o Evangelho, que é a salvação. Agora, a Bíblia ensina uma responsabilidade individual pelo pecado. Tá? Então, se você pegar Ezequiel capítulo 18, versículo de 1 a 4, né, acho que se você puder anotar, vai te ajudar depois. Ezequiel 18, versículos de 1 a 4. E depois, no mesmo capítulo, versículo 20, então o texto diz assim: ei, vocês que... como é que... Só um momentinho, eu já vou lembrar do texto. Deus está falando com a nação assim, que eu não quero mais ouvir esse ditado no meio de vocês.
Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Parafraseando numa linguagem para hoje. Os pais comeram chocolate e os dentes dos filhos criaram cárie. Eu não quero mais ouvir esse ditado no meio de vocês. A alma que pecar, esta morrerá. E isso se repete no versículo 20. Então, esse negócio de colocar a culpa nos outros é muito antiga. Adão, foi a mulher que tu me destes. A mulher que tu me destes. Mulher, foi a serpente. Então, esse negócio de colocar a culpa nos outros é muito antigo. E aí você vai encontrar pessoas hoje dizendo, olha, eu não presto, ou eu sou meio taradinho, porque meu avô foi. Ou meu bisavô foi. E o ensino da quebra de maldição hereditária se nos é apresentado para resolver nossos problemas na área de tentações, como num passo de mágica. Você pede perdão para os antepassados e está livre do problema, não funciona assim. Você só vai vencer se você investir na vida espiritual e cultivar a vida espiritual. Através da oração, da leitura da Bíblia, não tem outro jeito. Há muitas outras maneiras de você vencer, mas sem isso você não vai vencer. Então hoje, por exemplo, até o próprio Billy Graham já disse uma vez, que ninguém consegue evitar o primeiro olhar. Não tem como evitar o primeiro olhar. Agora, tem muito crente que faz isso. Eu ainda estou no primeiro olhar. Eu ainda não terminei o primeiro olhar. Aí é maracutaia. Aí é cambalacho. E outra coisa que ontem citei um texto aqui, e vou repetir, que é o de 1 Coríntios capítulo 6, versículo de 9 a 11. Quando Paulo diz, não vos enganeis, não erreis, os injustos não herdarão o reino de Deus. E aí Paulo diz, nem os maldizentes, nem os bêbados, nem os idólatras, nem os roubadores, nem os sodomitas, os afeminados, herdarão o reino de Deus. Mas haveis quebrado as maldições hereditárias, mas haveis pedido perdão pelos pecados antepassados. É isso? Não, isso não está lá. Mas haveis sido santificados, haveis sido lavados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então o apóstolo Paulo não conhecia esse ensino chamado quebra de maldição hereditária. Quando ele escreve a Timóteo, toma um pouco de vinho, por causa das suas frequentes enfermidades do estômago. Paulo nunca disse, ei Timóteo, o que está errado aí? Será que você não está em pecado? Não é a tua avó que passou isso para você? Não são os seus antepassados? Não. Paulo não insinua isso. Outra coisa muito importante, é o que está em Números capítulo 23, versículo 23. Quando Balaão é chamado por Balaque, para amaldiçoar Israel, ele responde, contra Israel não vale encantamento, nem adivinhação contra Jacó. Números 23, 23. Então, só Deus pode amaldiçoar, se Ele quiser. Só Deus pode amaldiçoar, quando Ele quer. E a própria palavra de Deus, ela também nos proíbe amaldiçoar, em Romanos capítulo 12. Abençoai e não amaldiçois. Outro problema é que esse ensino da quebra de maldição hereditária, ele também introduziu outras questões que não têm base na Bíblia. Por exemplo, nomes de pessoas que podem trazer maldições. Seu nome é Adriana, você está debaixo de maldição. Adriana significa deusa das trevas. Seu nome é Carlos, você está debaixo de maldição. Não, Carlos não, Cláudio, você está debaixo de maldição, porque Cláudio significa aleijado. Seu nome é Maria das Dores, você só vai sofrer, minha filha. Com esse nome, Maria das Dores, você só vai sofrer na vida. Seu nome é Vilma, você está mal, você está em situação muito difícil. Juntou vil com mar, Vilma, aí é complicado. Seu nome é Aparecida, sofrimento, maldição, nome de ídolo. Seu nome é Fátima, nome de ídolo também. E a Bíblia não trata dessas questões. Você vai encontrar na Bíblia nomes bonitos de pessoas que não prestaram. Pegue, por exemplo, o nome Judas. Significa louvor. Louvor. Mas ninguém quer saber do nome Judas. Eu nunca conheci o pastor Judas. Você conheceu? Não conheceu.
Irmão Judas, nunca encontrei alguém com o nome de Judas. Olha, e as pessoas colocam o nome nos cachorros, de Nero, de Rex. Nunca vi um cachorro com o nome de Judas. Nem para pôr nome em cachorro serve. E é um nome que tem um significado bonito. Judas significa louvor. Jesus é o leão da tribo de Judas, né? De Judá, que é uma variação. Aí você pega o nome Absalão, que significa pai da paz, filho de Davi. Um moço que viveu uma vida transtornada e teve uma morte trágica. Não tem nada a ver. Então, esse negócio de nome na Bíblia não tem a ver. Tá? E aí nós vamos encontrar na Bíblia pessoas que tinham nome ruim, mas elas eram boas. Por exemplo, Apolo significa destruição, destruidor, mas foi um grande pregador do Evangelho. Em Romanos 16, Paulo manda saudações para pessoas com nome pagãos. Hermes é um deles, um deus da mitologia. E Paulo nunca mandou ninguém mudar de nome, porque ele sabe que um dia nós teremos um novo nome. Aí você pega a irmã Maria Aparecida, 85 anos de idade, 70 anos de crente, mulher de Deus, coluna na obra de Deus. E ela vem, e o pregador, seu nome é Maria Aparecida, minha filha, você está debaixo de maldição, Jesus tem misericórdia. Isso é um desserviço, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Então eu tenho uma turma pirada aí hoje, ensinando coisas que não convêm. Se quebrar as maldições fosse algo bíblico e funcionasse, eu desafio então essa turma a quebrar as maldições de Adão e Eva, porque foi lá que começou. Vamos parar com esse negócio de quebrar a maldição do vovô, do bisavô, e vamos beneficiar a raça toda. E no momento em que quebrar as maldições de Adão e Eva, os espinhos vão desaparecer da terra. Ninguém mais vai precisar comer o pão, o suor do seu rosto. E as mulheres vão se divertir a dar à luz, não vão mais sentir dor. Não é assim que funciona. E outro problema, isso responde à pergunta da irmã Deusdete, outro problema muito sério, é que os pregadores da maldição confundem herança genética com herança espiritual. Problema de reumatismo, diabetes, câncer, tem a ver com herança genética, com DNA, com cromossomos. Não tem a ver com a vida espiritual, de maneira alguma. Ora, se eles podem quebrar essas maldições, eu os desafio então a quebrar a maldição da calvície, que é hereditário. Por que eles não fazem isso, irmãos? Domingo que vem, vamos quebrar a maldição da calvície. Vai surgir cabelo na hora, irmão. Nós vamos ter 2 barbeiros aqui, porque a benção vai ser grande. Eles não fazem isso, né? Porque eles sabem que não tem base bíblica esse tipo de ensino. Então nós precisamos ficar muito atentos a essa questão.